bom, já está gravando. E vamos lá. Boa noite, pessoal. Vou esperar o pessoalzinho entrar aqui, viu? Espera aí. Quem está aqui tá a Ana, o Matheus e a Nicole. Isso. Pessoal, está compartilhadinho aí com vocês? Está aparecendo ondulatória, acústica, características do som, que a gente viu semana passada. Aí nós vamos ver intensidade e nível de intensidade hoje. Se der tempo de ver mais alguma coisa, a gente vê. Tá compartilhadinho aí, gente? Dá para ver o som e imagem tudo certo, queridos? Sim? Sim, ok. Obrigado, Nicole. Então vamos lá, pessoal. Retomando, então, hein? A semana passada a gente começou a discutir a parte ondulatória que refere-se à acústica. Tá bom? Que é a parte que estuda o som. Então, a acústica é a parte da ondulatória que se estuda o som. Então, aí a gente a semana passada, eu defini a vocês o que é um som para o ouvido humano, né? O som audível entre 20 e 20 mil Hz, ok? Sons audíveis. Estou passando rapidamente porque eu perdi a segunda parte da aula da semana passada, viu, gente? Eu vou passar para vocês as gravações, não sei o que aconteceu. Abaixo de 20 Hz infrassom, acima de 20 mil ultrassom. Entre 20 e 20 mil é o som audível para o ouvido humano, ok? Entre 20 e 20 mil Hz, tá bom? Abaixo disso e acima daquilo, o ouvido humano não capta. Aqui aquelas faixas de som para cada ser vivo, né? O ser humano a 20 mil, aqui tem outros exemplos, tá? Olha aqui o ser humano de novo, pessoal. Sons graves são sons com frequência próxima de 20 Hz. Sons mais agudos são os sons com frequências próximas de 20 mil, tá? Ó, pessoal, esses sons mais graves são aqueles de menor frequência, ondas mais suaves, tá bom? Os de maior frequência, ondas mais, olha aqui, ó, com maior frequência, tá vendo? Mais cheio de ondinhas aqui, ó. Aqui ondas mais suaves, ondas mais frequentes aqui. O audível, né, de mais grave, frequência baixa, o chamado som mais grosso, a frequência mais alta, o agudo, chamado som mais fino. Tá bom, pessoal? 20 a 20 mil, do grave para o agudo. Baixa frequência para alta frequência. Tá legal? Há mais algumas características aqui. A velocidade do som, que vai crescendo dos gases para líquido para sólido. Veja, no sólido, mais rápido que no líquido, mais rápido que no gás. Dentro do gás, pessoal, a velocidade será mais rápida onde o gás estiver mais quente. Olha só. Tá vendo? O ar mais quente, a velocidade é maior do que o ar mais frio. Beleza. Muito cuidado com a classificação, né? Cuidado, pessoal. A altura do som não é o som que incomoda o ouvido, não é isso. A altura tem a ver com frequência. Então, um som, cuidado, viu? Um som alto não é um som que está com muito volume, viu, gente? Cuidado, no dia a dia a gente diz aí, ó, você pode baixar o som. A gente não deve dizer isso, é diminuir o volume quando está incomodando. Sabe por quê, né? Porque a altura tem a ver com frequência. Então, um som alto é um som agudo, o som chamado fino. Tá vendo? A maior frequência. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Tá bom? Então, por exemplo, violino, normalmente a voz feminina... Espera um pouquinho. Não, o volume, eu vou falar o que é o volume agora, Nicole, já vou falar o que é o volume, tá bom? Não, pera, cuida, isso, eu vou explicar o que é.
Você falou assim, né, Nicole? A onda é grande. Grande onde? Eu vou mostrar onde. Tá? Quando tiver volume. Peraí. Então, aqui não é volume, aqui é altura do som. Frequência, quer dizer, um som alto, é um som que tem muita frequência, um som fino. Por exemplo, o violino, a voz feminina costuma ser mais aguda do que a voz masculina, né? A voz masculina, ou melhor, desculpa, pessoal, o som alto, então, é o som agudo. Maior número de vibrações por segundo, maior frequência. Violino, voz feminina, apito. Agora, o som baixo, de frequência baixa, é o grave, grosso, né? Menor número de vibrações, menor frequência. Tuba, voz masculina, o baixo da banda de rock, né? Tá bom? Então, você pode ter um som que não tá te incomodando, e ele tá alto. Tá bom? Porque a altura não é volume, a altura é frequência. Então, resumindo, som alto é som agudo, som fino. Tá bom, gente? Beleza. Som baixo é som grave, som grosso. Agora, atenção que eu vou falar agora do volume. O que é aquilo que faz com que o som te incomode? Começa a te incomodar. Você pede para a pessoa diminuir o volume. Ó, volume do som. Enquanto a altura do som tem a ver com a frequência, o volume do som tem a ver com a intensidade. E aí você falou, Nicole, o que é grande da onda? A amplitude. Olha só, o fraco, que não te incomoda, tem amplitude pequena. O forte, que incomoda, tem amplitude grande. Tá vendo? É a distância até a crista ou até o vale. Então, o volume tem a ver com a intensidade. Amplitude. Som forte, intensidade alta. Amplitude alta. Som fraco, intensidade baixa. Amplitude baixa. Tá vendo? Olha o fraco, como tem pouca amplitude. Ó. Olha como o forte tem bastante amplitude. Tá bom? Então, muito cuidado, a gente faz uma confusão grande no dia a dia. Então, você não deve falar, ó, o som está alto, está me incomodando. Não, o som está intenso, ou seja, ele está forte. Porque se você disser que um som está alto, é porque ele está agudo. E o agudo não é necessariamente forte, viu, gente? Então, o som forte é aquele de volume grande, que nos incomoda. O som fraco é o de baixa intensidade, baixo volume, baixa amplitude, tá bom? Pequena amplitude, tudo bem? Ficou claro isso, gente? Cuidado, tá? Agora, quer ver alguns exemplos para você não confundir? Ó, quer ver aqui, ó. O som alto, quer dizer, agudo, né? Fino e forte, intenso. Quer dizer, ele tá alto porque tá agudo, tá fino e tá te incomodando ao mesmo tempo. O apito de um árbitro de futebol, por exemplo. Ele é bem fino e bem intenso. Tá bom? Agora, o som alto não precisa ser intenso, ele pode ser fraco. Ó, alto porque é agudo e fraquinho porque não tá te incomodando. Ele incomoda porque a gente sabe que o pernilongo vem picar a gente, né? Mas o som do pernilongo, ele é o quê? Ele é agudo e fraquinho, tanto é que você só ouve o pernilongo quando ele estiver bem pertinho do teu ouvido. Tá bom? Então, Ô, cuidado. professor, Oi, pois não, bem. isso que eu tinha perguntado pro senhor era que nem como se fosse físico, sabe? Que nem dentro de um potinho, o volume desse potinho é a quantidade de água que cabe lá dentro. É, é isso que eu tava perguntando pro senhor, entendeu? Sim. Se o tamanho da... É a amplitude, né, que o professor falou que tem relação Isso, é com isso. isso. Ó, voltei no slide, Nicole. É essa a medida. Mas é a amplitude A que amplitude. cabe dentro desse espaço que a gente tá, por exemplo? Isso, isso. Então, Entendi. o que faz o som ficar forte, te incomoda, é a amplitude dele. A distância dessa linha aqui, ó, dessa linha horizontal aqui, até a crista ou até o vale. É isso? Quanto maior a crista ou o vale, então, o som tá Isso. mais... O volume tá maior. Isso. Não diga que ele está Entendi. mais alto, viu, Nicole? Entendi, professor. Você não fala, ah, então quando ele tiver amplitude alta, ele está mais alto. Não, 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 não. Ele está mais intenso, mais forte, com mais volume. Entendi. Sabe por quê? A gente não faz isso no dia a dia. Quando alguém está ouvindo música que está incomodando, você não fala, ó, o som está muito alto. A gente não fala assim, Nicole? E, Uhum. e não deve dizer, porque a altura não é isso. A altura é o fato de ele estar fino ou grosso. Tá bom? Quando ele te Uhum. incomoda, ele está forte. Quando ele não te incomoda, ele está fraco. E Entendi, professor. qual é a medida da onda que se refere à intensidade dele? É a amplitude. Tá bom? Uhum.
Entendi, professor. Muito Tanto é que, obrigada. ó, tanto é, Nicole, que existe um som alto, porque ele é agudo, porque ele é bem fino, mas ele é fraquinho, que é o pernilongo, Ah, tá? que engraçado. Eu É, não sabia. ó, ele é alto porque ele é agudo, porque ele é bem fininho. Aham. Mas ele é fraquinho porque se o pernilongo estiver longe de você, você ouve ele? Não. Não, né? Só quando ele chega bem pertinho de você. Por quê? Porque o som é fraco. Mas é agudo, porque é bem fininho. Tudo bem? Entendi, professor. Muito obrigada. Por nada, bem. Olha esse outro aqui, ó. O baixo, ó. Um baixo e forte, ó. Baixo porque é grave e forte porque é intenso. A tuba, que é aquele instrumento de sopro que tem em orquestra sinfônica, que fica lá atrás. É enorme, né? É um instrumento de sopro que sai por cima da cabeça da pessoa, de tão grande que ele é. O som dele é baixo, por quê? Porque ele é grave, ele é um som grosso. E ele é forte, por quê? Porque ele é intenso. Agora, existe o baixo grave fraquinho também, ó, o bater das asas de uma borboleta. Ele é baixo porque ele é grave e é fraquinho porque quase você não consegue ouvir. Então, quando eu tiver escrito aqui, ó, alto é porque é agudo, fino, baixo, grave, grosso, forte, intenso, fraco, pouco intenso, forte, intenso, fraco, pouco intenso, tá bom? Ficou claro? Ó, uma coisa que eu não disse semana passada é o timbre. O timbre, sabe para que ele serve, pessoal? Por exemplo, ó, imagina um violino e uma flauta. Um violino e uma flauta. Ambos com mesma frequência, quer dizer, mesma altura e mesma amplitude, quer dizer, mesma intensidade. Imagina, ó, um som de uma flauta e um de um violino, por exemplo, que são dois instrumentos diferentes. Ele imagina que eles tenham frequências iguais. Tanto a flauta quanto o violino estejam emitindo uma nota musical, por exemplo, lá, tá bom? E de amplitudes iguais, quer dizer, um não está mais intenso que o outro. Como é que você percebe que um lá vem da flauta e o outro lá vem do violino? Você percebe pelo timbre. Então, o timbre é a identidade do som, que tem a ver com a fonte que emite o som. Ó, a nota musical é a frequência. Lá. Então, o lá da flauta é igual ao lá do violino, frequências iguais. A intensidade tem a ver com a amplitude. Vamos imaginar que também sejam as mesmas. Como é que você percebe que um som vem da flauta ou do violino? Pelo timbre, pela identidade, fontes diferentes. Você fala, não, esse aqui é um lá que está vindo de uma flauta, esse aqui é o violino, esse aqui é uma clarineta, esse aqui é voz humana. Então, é o timbre que permite você diferenciar de onde vem essa onda. Quem faz esse registro da forma da onda, ó, o diapasão tem uma forma mais suave, a flauta um pouquinho distorcida, o violino mais distorcido ainda, a voz humana, a clarineta, é um instrumento chamado osciloscópio. É o osciloscópio que capta a onda sonora e transforma nesse desenho que você está vendo. E aí você consegue perceber que o timbre tem a ver com o desenho da onda, tá vendo? Muito bem, pessoal? Então, cuidado com essas características, tá? Que são os humanos que conseguem perceber, ó. A altura, que tem a ver com o som agudo e grave, fino, grosso, não tem nada a ver com volume, tá bom? Volume, que tem a ver com amplitude, a intensidade, forte e fraco, que tem a ver com amplitude, tá? E o timbre, que permite você diferenciar, por exemplo, duas ondas idênticas, de frequências iguais e amplitudes iguais, quer dizer, mesma altura, mesmo volume, só que você é capaz de dizer que um vem da flauta, um vem do violino, um vem do violão, um vem de um piano, tá bom? É o timbre. Tá legal, queridos? Deixa eu mostrar um exercício bonitinho para vocês agora aqui, ó. Espera aí, pessoal, preciso ligar o computador na tomada, que a bateria dele está querendo acabar. Espera aí. Ligar o computador aqui na energia elétrica. Muito bem. Olha, eu deixei 2 testezinhos com resposta aqui para vocês, para que depois vocês... Não, deixei um testinho com resposta e uma tarefinha, tá?
mais teórico. Eu queria comentar esse aqui com vocês, ó, de exercício de FUVEST primeira fase. Olha que exercício bonitinho esse aqui, gente, ó. Olha só. Sabe aquele instrumento que eu mostrei aqui para você? Você é capaz de registrar uma onda, ó. Seja a onda vindo do diapasão, da flauta, do violino, da voz humana, da clarineta. Olha aqui, ó. Olha só. O som de um apito é analisado com o uso de uma tela que visualiza o padrão que você está vendo aqui, ó. Tá bom? Vamos com calma. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce, tá vendo? Sobre esse instrumento. Calma agora, gente. Ele está falando para vocês que 1 microsegundo, esse uzinho aqui é micro, ó, 1 microsegundo é 10 a menos 6 segundos. Calma, ele está falando para você. Analisando a tabela aqui, ó, que tem o cachorro consegue ouvir de 15 Hz a 45 mil Hz, o ouvido humano de 20 a 20 mil, o sapo de 50 a 10 mil, o gato de 60 a 65 mil e o morcego de 1000 até 120 mil. Ele quer saber o seguinte de vocês, ó. Quer ver que bonitinho, gente? Ó. Quais são os seres vivos aqui que vão conseguir ouvir essa onda aqui, ó? Ó, analisando a tabela de frequências audíveis por diferentes seres vivos, conclui-se que esse apito aqui, ó, pode ser ouvido por quem? Então, o que você tem que descobrir? Qual a frequência dessa onda? Se você descobrir a frequência dessa onda aqui, você vai dizer quais que são os seres vivos capazes de ouvir esse som, desse apito aqui. Então, esse aqui, ó, essa aqui é a onda do apito. Olha, você tá vendo aqui? Aqui é o tempo, pessoal, aqui nesse eixo tempo, ó. Olha a ondinha completa, pessoal, tá vendo? Uma onda completa, outra onda completa, mais uma, mais uma. Então, eu marquei só uma, ó. Uma onda completa. E olha, essa onda completa, que é uma oscilação completa, tá vendo? Ó, morrinho para cima e o morrinho para baixo. Uma oscilação completa. Metade da oscilação completa, ó, é 10 microsegundos. Como é que se chama a metade de uma oscilação? É o meio período. Lembra que uma oscilação é um período inteiro? Ó, esse azul aqui, pessoal, é um período. Então, esses 10 micro que ele marcou aqui corresponde a meio período, ó. Então, vou repetir. Uma oscilação completa corresponde a o período. Só que ele marcou meia oscilação. Vou repetir. Uma oscilação completa é um período. Meia é meio período. Então, meio período dá 10 vezes 10 a menos 6. Tá vendo, gente? Ó, 10 micro. Um desse uzinho segundo aqui é 10 a menos 6. Aqui tem 10 deles, ó. Então, metade do tempo de oscilação da onda, que é metade do período, é igual a 10 micro, 10 vezes 10 a menos 6. Portanto, passo 2 multiplicando, o período dessa onda é 20 vezes 10 a menos 6, tá vendo? Dá para desconfiar, né, pessoal? Se metade da onda é 10 vezes 10 a menos 6, a onda toda, né, seria mais um desse aqui, não é verdade? Você concorda? Quer ver? Vou até baixar aqui, ó. Quer ver? Baixa aqui assim. Ó, tá vendo ali, gente? Quer ver? Deixa eu colocar tracejadinho, ó. Olha ali, gente. Tá vendo? Ó, 10 micro aqui, tem mais 10 micro aqui, ó. A outra metade, ó. Quer ver? Olha lá, gente. Deixa eu tomar um pouquinho de coisa aqui. É pequenininho isso aqui, meu Deus do céu. Olha lá. Tá vendo? 10 micro e 10 micro. Desculpa, deixa eu dar uma melhoradinha aqui, gente. Espera aí. Então, você acaba concluindo que se metade da onda tem um tempo de 10 microsegundos e a outra metade 10 micro, quer dizer, o tempo inteiro, o período da onda vai ser 20 micro, né, gente? Isso aqui, ó. Isso aqui é o 20 microsegundo, tá bom? Olha lá. Então, quem é a frequência? 1 sobre período. Quer dizer, vai ser 1 sobre isso aqui, ó. 1 sobre 20 vezes 10 a menos 6. 1 sobre 20 é 0,05. Lembra, pessoal, potência de 10, quando vai do denominador para o numerador, troca o sinal do expoente. Então, eu fiz a continha, ó. 1 por 20 dá 0,05. 10 a menos 6 sobe com 10 a sexta. 0,05 vezes 1 milhão dá 5 vezes 10 a quarta. 50 mil hertz, tá vendo?
Então, quem vai ouvir essa onda? Somente quem conseguir ouvir frequências de 50 mil Hz. Quem são? O gato, que vai de 60 a 65 mil, e o morcego, que vai de 1.000 até 120 mil. O sapo, o ser humano e o cachorro não conseguem ouvir esta onda que está a 50 mil Hz. Olha que exercício bonitinho, pessoal. Padrãozinho FUVEST, ó, primeira fase. Ele dá o desenho da onda para você, uma onda sonora, dá que metade da onda corresponde a um tempo de 10 micro, quer dizer, a outra metade é mais 10 micro, por exemplo, portanto, o período é 20 micro. Se você sabe o período, você sabe a frequência, porque frequência é 1 sobre período, e achamos a frequência. Pronto. Fechou? Entendido, queridos? Vou passar para outro assunto agora, que a gente deve ter mais uns 10 minutos de aula, pelo menos. Até mais, uns 20. Bom, terminamos essa parte aqui em que nós vimos a diferença entre altura, que tem a ver com frequência, ou seja, agudo, grave, fino, grosso. Volume, que tem a ver com intensidade, grande amplitude, baixa amplitude, ou pequena amplitude. Alguns exemplos. Vimos o timbre, que permite você diferenciar dois sons que tenham a mesma frequência e mesma amplitude, pela fonte, né? Pela identidade do som, o timbre. E vimos um exercício bonitinho da FUVEST. Bom, agora nós vamos definir outra grandeza importante. Vamos lá, hein? Agora, sabe quem a gente vai falar mais especialmente? Desse aqui, ó. Nós vamos falar um pouco do volume, da intensidade, que é muito importante. Do volume. Ó, vamos a ele. Ó, a intensidade do som, tá vendo? Tem a ver com o volume, né? Vou até puxar aqui, ó. É aquilo que a gente pede para a pessoa diminuir quando está incomodando. Você pode diminuir o volume, por favor? Ou seja, você pode diminuir a intensidade, né? Ó, tá muito forte o seu som, tá muito intenso. Olha lá, ó, som, ó, forte e fraco. Tá vendo, gente? Não vai dizer alto e baixo, hein? Que tá errado. Intenso ou forte? Pouco intenso é o fraco. Som, tá vendo? Tá bom. Como que a gente mede a intensidade de um som? Ou seja, o volume dele, ou seja, essa história dele ser forte ou fraco. Como que a gente mede a intensidade? Porque quando a gente está num show, por exemplo, né, a pessoa vai num show, né? Quem está muito perto da caixa de som está ouvindo um som mais intenso do que quem está longe, né? Você fala, porque está perto, né? Lógico, mas por quê? Imagina, tá lá, né? O show acontecendo. Olha só, a intensidade, que é esse I, gente, é a divisão, olha só, ó. É a razão entre a potência e uma área. Eu vou explicar o que é essa área, tá? Fica calma, eu vou explicar o que é essa área. Então, a potência, gente, a potência é uma característica da... Olha para essa formulinha, tá? É essa que importa. Ó. Intensidade é potência por área. E é que eu estou lembrando a vocês aqui, ó, que potência é energia sobre tempo. A gente já definiu isso, né? Potência é energia sobre tempo. E a intensidade é a potência sobre a área. Então, o que é a intensidade do som? Potência do som, que depende do aparelho de som. Então, tem uma banda lá tocando. A potência é uma característica da aparelhagem da banda. A potência é constante. Agora, a intensidade vai depender da distância que a pessoa está. E é dada por essa área aqui, ó. Então, a intensidade é potência sobre área. Tá bom? Potência do som em watt sobre área, viu, gente? Quer ver? Deixa eu escrever um pouquinho aqui. Ó, vou escrever uma coisinha aqui para vocês. Ó. A intensidade do som é igual à potência do aparelho, da aparelhagem que está emitindo o som, distribuída numa área. Em símbolos fica assim, ó. Potência sobre área. A unidade de medida, a unidade da intensidade, né? Como é potência sobre área, vai ser watt da potência dividido por metro quadrado da área. Watt por metro quadrado, tá? E por que divide pela área a potência? Tem uma banda lá tocando, fazendo um show, e a potência depende só da aparelhagem da banda, né? E por que as pessoas que estão mais próximas ouvem um som mais intenso? Olha essa figurinha que eu vou mostrar agora. Presta atenção. Ó.
Olha isso, gente. Tá vendo? Ó, vamos imaginar que aqui esteja a fonte, né, que está emitindo o som de uma certa potência. Tá vendo, gente? Calma que eu vou explicar isso. Aí você tem aqui, ó, a fonte é esse ponto vermelhinho aqui, seria esse alto-falante aqui, ó. Tá vendo? A fonte aqui, ó, que emite uma certa potência. Aí tem a pessoa aqui que está a uma distância R, uma pessoa que está a uma distância 2R, uma pessoa que está a uma distância 3R e uma pessoa que está a uma distância 4R. Para quem o som vai estar mais intenso? Para esse primeiro aqui, é lógico. E depois para esse aqui. Para onde vai estar? Para que pessoa vai estar menos intenso? Para esse carinha aqui, ó. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Ah, então, pera um pouquinho. Então, sempre quem está mais perto da fonte é quem ouve o som mais intenso. Isso. Agora, olha que interessante, pessoal. Vamos imaginar que a pessoa que esteja a uma distância R esteja ouvindo um som com intensidade I. A pessoa que está ao dobro da distância não vai ouvir a metade da intensidade, vai ouvir 1/4 da intensidade. Ó, dobrou a distância, divide a intensidade por 4. Triplicou a distância, divide a intensidade por 9. Quadruplicou a distância, divide por 16. Você está vendo uma coisa? Ó, dobrou a distância, 2 ao quadrado é 4. A intensidade fica dividida por 4. Triplicou a distância, 3 ao quadrado é 9. A intensidade fica dividida por 9. Quadruplicou a distância, 4 ao quadrado é 16. A intensidade fica dividida por 16. Olha a conclusão, gente. A intensidade diminui em função do inverso do quadrado da distância. A intensidade diminui com o inverso do quadrado da distância. Como assim, professor, inverso do quadrado? Ó, porque você está vendo aqui, ó, olha só, Nicole, ó. Esse carinha que está a distância R, qual é a intensidade do som que ele está ouvindo? I, certo? Uhum. Tá bom? O carinha que está ao dobro da distância que esse primeiro está, ó, esse aqui está ao dobro em relação à fonte, tá vendo? O som para ele vai ser menos intenso, não vai? Você concorda? Vai. Então, a gente podia, de repente, imaginar que, como a distância que ele está é o dobro, ele ouviria o que? A metade só da intensidade. Não, ele não ouve, ele ouve menos ainda, ele ouve 1/4 da intensidade. Sabe por quê? Porque ao dobrar a distância, ó, dobrou a distância. 2 ao quadrado, quanto é? 4. A intensidade fica dividida por 4. Triplica a distância, 3 ao quadrado, quanto é? 9. A intensidade fica dividida por 9. 4 vezes mais distante, ó, 4 ao quadrado, 16. A intensidade fica dividida por 16. Então, o que você deve pensar? Dobrou a distância, você pega a distância que dobrou, eleva ao quadrado, dá 4. Aí você divide a intensidade por 4. E não só por 2, entendeu, Nicole? Entendi, professor. Dizer, mas por que inverso, então? Inversa é porque ela diminui com a distância. Inverso porque você aumenta... Sabe por que é inverso? Ah, tá. Aumenta a distância e diminui a intensidade, né? Entendi. Isso, muito bem. Aumenta a distância, diminui a intensidade. Muito bem. Por isso que é inverso. Muito bem. Entendi, professor. E por que diminui com o quadrado? Porque se você dobrar a distância, a intensidade não vai ficar dividida por 2 só, Nicole. Vai ficar dividido por 4. Então, você pega o 2, eleva ao quadrado e divide. Pega o 3, eleva ao quadrado e divide a intensidade, tá vendo? Ou seja, olha o que eu escrevi, a intensidade diminui com o inverso da distância. Não diminui só com o inverso da distância, diminui com o inverso do quadrado da distância. Quer dizer, a pessoa que está 4 vezes mais distante, ela acaba ouvindo um som que não é 4 vezes menor, viu, Nicole? É 16 vezes menor. Ficou claro? Ficou sim, professor. Muito obrigada. Nada, bem, que isso. Bom, agora eu queria mostrar, olha na figurinha que interessante isso para vocês. Olha aqui na figurinha que você vai entendendo. Ó. Quando a pessoa está a uma distância R, o som... Tem mais 10 minutos, viu, pessoal? Quando a pessoa está a uma distância R, o som se distribui numa área A. Olha só. Quando dobra a distância, a área passa a ser 4A. Por isso que divide por 4, gente. Quando triplica a distância, a área passa a ser 9A. Porque esse som, pessoal, vai ficando mais fraco. Por quê? Porque ele vai se distribuindo nesta área em que a pessoa se encontra.
E ao dobrar a distância, a área fica 4 vezes maior, o som fica 4 vezes menor. Ao triplicar a distância, a área fica 9 vezes maior, olha, e o som 9 vezes menor. Ao quadruplicar a distância, a área fica 16 vezes maior, então a intensidade fica 16 vezes menor. Então, quanto mais área tiver para distribuir o som, menos intenso fica o som, né? Então, a pessoa que está muito perto da caixa acústica, o que acontece? O som está muito concentrado para ela, muito intenso. Tá bom? Ficou claro isso, gente? E olha, agora atenção, hein? Ô, professor, Pode falar, bem, pode falar. uma coisa que já aconteceu comigo, né? Teve uma festa que eu fui que o som tava muito alto Sim, mesmo. sim. E eu fiquei muito perto da caixa de som. E quando eu falava, a minha voz tremia no mesmo ritmo da música, porque as cordas vocais estavam tremendo. Tava Meu muito Deus alto. do céu. Tava absurdamente alto, Olha professor. do céu. Não, mas é exatamente, a caixa acústica estava fazendo as suas cordas vocais vibrarem na frequência do som emitido. Olha que loucura. Eu achei muito legal isso. Legal, né? É, legal. É Você pode ficar legal. surda, moça. Meu Deus. Você não saiu de lá meio surda, não? Eu saí, professor, pior que saí. Meu Deus. Mas é perigoso isso. Eu comentei com vocês semana passada, eu acho que não. Vocês conhecem uma banda de rock dos anos 70 chamada The Who? Escreve assim, ó. Vocês conhecem? Eu já vi, professor, já vi. The Who é a banda clássica lá. Da mesma época que Led Zeppelin, essas coisas assim. Rolling Stones. O The Who tem um guitarrista famoso chamado Pete Townshend. Esse guitarrista, ele tinha o hábito, quando eles estavam passando o som para gravar um disco, ele era meio assim, perfeccionista, né? Então, ele ficava ouvindo o que eles haviam tocado várias vezes naquelas mesas de som com fone de ouvido no último, né? Sabe o que aconteceu com ele? Ele, com 40 anos de idade, estava surdo. Ele perdeu a Nossa, audição. professor. Ele falou isso. Ele é surdo de um ouvido e tem 40% do outro. De tanto que ele ouviu o som deles em mesa de som, aquelas mesas de som enormes, né? Com fone assim, e lá no talo, né, gente? Aí já viu. Quer dizer, essa história de ouvir som é pior, é melhor ficar perto da caixa, como você falou, Nicole, do que ficar com o fone de ouvido muito intenso. O fone de ouvido machuca muito o ouvido da gente. Agredi muito, né? Principalmente, sabe quando você está aumentando o fone e aí começa a aparecer aquela mensagem? Olha, você está ouvindo já muito alto. Aliás, desculpa, eu falei errado. Tá vendo o que eu falei? Eu falei muito alto, não é muito alto. É muito forte, né? Tá vendo? Eu mesmo me confundi aqui, pessoal. Eu falei muito alto, é muito forte. O som está muito forte, diminui, não, né? A pessoa o próprio fonezinho de ouvido está pedindo para você não aumentar tanto assim. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. É assim, ó. Você tá aqui, olha, vamos imaginar que você estivesse aqui, ó. A caixa acústica tá aqui, tá vendo? O som, gente, ele se espalha. Quando ele sai da fonte, ele espalha assim, ó. É um pouco num sentido, ó, um pouco no outro sentido aqui, um pouco vai para lá, um pouco vem para cá. Assim, ó, ele vai para todos os lados, tá vendo? Deixa eu colocar em vermelhinho aqui. Ele vai para baixo também, vai para cá, assim, ó. E você está numa certa região dessa esfera. Então, o som ele se distribui, pessoal. O som se distribui nessa esfera aqui, ó. Ele vai se distribuindo aqui, ó. E você está nessa esfera. Se essa esfera tiver um raio muito grande, o som não vai ser tão intenso. Quer dizer, se você estiver perto, o som vai ser intenso, porque o raio aqui vai ser intenso, ó. Se você estiver longe, o raio vai ser maior, então a área vai ser maior, então esse som vai ser fraquinho. Então, na verdade, o que a gente faz? Olha só, gente, a gente pega a potência e divide pela área. Que área? A área da esfera sobre a qual o som se distribui. E a área de esfera, não sei se vocês viram em matemática, imagino que sim. A área da esfera a gente calcula assim, ó. A área da esfera é essa fórmula aqui, ó. 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. E o raio é a distância onde você está. Por isso que se dobrar a distância, dividir por 4, triplicar a distância, dividir por 9, quadriplicar a distância, dividir por 16. Porque na formulinha da área da esfera, o raio vai ao quadrado.
E o raio, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, que te separa da caixa de som que está emitindo o som onde você está. Quer ver? Ó. Aqui, ó. Olha lá, esse aqui que é o raio, ó. Tá vendo? Tá bom? Tá aí, ó. Então, eu quis mostrar o que para vocês aqui? Que a intensidade do som é dada pela divisão entre a potência e a área. Essa área é uma área de uma esfera sobre a qual o som vai se distribuindo, viu, gente? Ó. Deixa eu colocar aqui. A área da esfera, aqui, ó, esfera. E a área da esfera está ali, ó, 4πr². Então, cuidado, tá? A pessoa, vamos imaginar, se você está aqui ou num show ouvindo uma música, que tem um amigo seu que está 4 vezes mais distante que você. Você está aqui ouvindo o show, né? E a intensidade para você é I. Você sai daqui onde você está e vai lá junto com o seu amigo. Está 4 vezes mais distante que você. Quando você chegar lá, o som vai estar 4 vezes menos intenso? Não, o som vai estar 16 vezes menos intenso. Por quê? Porque a intensidade varia com o quadrado da distância. Ou seja, se você quadriplicar a distância, você vai dividir a intensidade por 16 e não só por 4. Tá bom? Ficou claro? Beleza, gente? Tudo ok, professor. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui um exemplozinho. Ó. Quer ver? Ó. Quer ver? Vamos imaginar que você tem aqui uma caixa de som. Aqui é a fonte. Tá? E aí você tem aqui, ó. Você tem 2 pessoas que estão ouvindo o som desta caixa. Ó. Tem um carinha que está aqui. E tem um outro carinha que está aqui, ó. Típica questão de vestibular essa. Ele fala assim, gente, só para vocês verem, ó. Quer ver? Ó, ele faz assim, ó. Tá vendo? Então o carinha tá aqui, ó. Aí ele fala assim para você, olha, essa distância aqui é D. Se vai chamar de L, ele chama de D aqui, tá? E essa aqui é o triplo. Aqui tá o observador 1. Já aconteceu isso aqui em provinha, viu, gente? Aqui tá o observador 2, tá? Aqui é um exemplo. Aí ele pede assim para você, qual é a razão entre a intensidade do 1 que o 1 tá ouvindo pela intensidade que o 2 está ouvindo? Ele pede para você dizer quanto vale essa razão, desculpa. Aí vamos usar o que a gente viu agora. Vamos com calma. Se você disser que a intensidade desse carinha aqui, 1, ó. Eu vou falar que esse carinha está ouvindo um som de intensidade I. Quanto que esse carinha aqui, o 2, está ouvindo, gente? Vamos lembrar? Se uma pessoa está ouvindo, por estar a uma distância D, intensidade I, o que está a 3D vai ouvir quanto? I dividido por 3? Não, né? I dividido por... Você pega a distância que ele está, a mais, é 3, o triplo da distância, pega a intensidade daquele lá e vai dividir por quanto? Por 3? Não, não é só por 3. É por 3 ao quadrado. Então, você vem aqui assim e faz assim, ó. Você vai colocar aqui, ó, o que ele está a mais ao quadrado. Então, ele vai ouvir quanto? I sobre 9. Agora, ó, para encerrar, então, quanto vai dar I1 sobre I2? I1 dividido por I2 vai dar I dividido por I sobre 9. Como é que a gente faz essa conta mesmo? Mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, vai dar essa razão, vai dar 9, gente. Olha lá, tá vendo? Então, ó, triplicou a distância, vai ouvir menos intenso? Vai, quanto? Pega a intensidade